estava ali realmente entregue, eu sentia o meu coração quebrantado. E aí eu tava nesse quebrantamento até que chegou o meu marido e ele ficou olhando assim e falou: Meu Deus, o que tá acontecendo? E amém. Então começou assim, de uma forma, sabe? Mas antes de acontecer isso, eu já tinha recebido o Espírito Santo. Porém, eu não tinha manifestado a oração em línguas. E aí é o que muitas pessoas também têm dúvidas e se enganam. Como assim? Algumas pessoas pensam que só tem o Espírito Santo quem ora em línguas. E não é assim. A oração em línguas é uma das manifestações do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo ele já está sobre a pessoa. A pessoa simplesmente não manifestou o dom. Então, era o que aconteceu comigo. Eu fui em um encontro, né, na igreja. E nesse encontro, olha como isso é importante também. Nesse encontro na igreja, era uma igreja assim que se movia nos dons, mas limitava o mover. Então, eu fui no encontro e teve o momento do batismo com o Espírito Santo. Nesse momento, eu me ajoelhei no chão e eu falei assim, Senhor, eu me ajoelhei no chão, eu tampei o meu rosto, fiquei assim com o rosto no chão mesmo. E eu falei, Senhor, se o seu Espírito é real, do jeito que essas pessoas dizem, do jeito que essas pessoas falam, então eu também quero. Falei, nesse momento eu não tô preocupada com quem tá ao meu lado, com quem tá me olhando, eu só quero sentir. Então derrama sobre mim, comecei a clamar. E eu senti o fogo do Espírito Santo vindo sobre mim e eu comecei a tremer. Tremia. Eu estava assim, prostrada no chão. E eu levantei como, parecia assim, um fogo mesmo, sabe? E eu comecei a tremer. Eu tremia, minhas mãos tremiam, eu comecei a tremer. Eu ia sair voando. Quase que eu saí voando. Mas olha o que aconteceu. Eu não tinha orado em línguas, mas eu comecei a me tremer toda, comecei a sentir aquela presença e às vezes eu ia orar em línguas. Mas nesse momento que eu comecei a tremer, é o que eu falei, era uma igreja que tinha os dons, mas os dons limitados. Então, olha, pode até aqui. Passou daqui, não pode mais. E quantas igrejas a gente não vê hoje assim? Tem igreja que não pode. Acredita, mas limita. Eu falo teórico. É. A teoria. A teoria é o que a gente fala, né? Pessoas assim que leem uma Bíblia fictícia. E nesse momento, quando eu comecei a me tremer, quando eu comecei a sentir aquela presença, mas eu tremia assim muito. Veio uma pastora aqui, veio outra pastora aqui, veio uma irmã na minha frente, veio 3 irmãs. Colocou a mão, me segurou e começou a falar: calma, o Espírito Santo é calmo, o Espírito Santo é calmo. E travou. Ali eu parei. Então tava fluindo, provavelmente. Se deixasse, talvez ia acontecer. Se deixasse eu voava. Ia sair voando, com toda certeza. Porque eu lembro perfeitamente desse dia. Eu sentia, assim, era palpável o fogo do Espírito Santo, sabe? Mas elas vieram e, calma, o Espírito Santo é calmo. Já veio uma irmã com um copo da água. Eu olhei assim, eu falei, gente, por que vocês fizeram isso? Por que vocês fizeram isso? E eu falei, amém. Então elas travaram. Elas limitaram realmente. E aí foi a experiência que eu tive antes de manifestar o dom que eu manifestei em casa. A oração em línguas foi em casa. E aí algumas pessoas têm dúvidas também. Como assim? Você recebe o Espírito Santo, você recebe, né, o batismo com fogo, o batismo com o Espírito Santo, através da imposição de mãos. E aí muitas pessoas falam assim, não, eu recebi em casa sozinho, mas antes de você receber na sua casa, alguém impôs as mãos sobre você. Manifestou na sua casa sozinho, mas antes disso, alguém impôs as mãos. E isso é importante a gente saber também. Porque as pessoas às vezes falam, né? Igual eu, manifestei o dom da oração em línguas em casa, mas antes disso, alguém havia colocado as mãos. Então isso é importante. Que foi marido e outros. Às vezes a pessoa já recebeu a oração de várias pessoas, né? Exatamente. E depois do batismo, você já ali, pro chamado, pro ministério, não sei se já foi apóstola, já foi diácona, foi pregadora. Como foi esse chamado, esse caminho pro chamado? Foi algo rápido? Foi Deus trabalhando aos poucos? Como foi? Então, foi Deus trabalhando aos poucos até que a gente entrasse em extrema obediência ao Senhor. Como assim? Eu sempre tive a visão que foi aquela que eu citei, no sentido do que ou eu tô com Deus ou eu tô no mundo. Eu não fico um pé lá, um pé cá, não. Eu coloco os meus 2 pés no mesmo lugar. Então, quando eu me entreguei ao Senhor, eu me entreguei assim totalmente. Porém, o meu marido não.
porque como ele já vinha, né, da cultura católica, tudo, então era muito normal estar no mundo e ia de vez em quando na igreja, quando queria, quando não queria, não ia. Então, nesse processo, ele, por exemplo, já tinha recebido o batismo com o Espírito Santo, tudo, mas ele ainda não entendia o poder da renúncia, como, por exemplo, quando acontecia alguma coisa assim, normal, do dia a dia, e eu sabia que aquilo era pecado, porque eu conhecia, né, a Bíblia, assim, de uma forma profunda. Então, eu sempre soube o que era certo, o que era errado, o que era pecado, o que não era pecado. Eu tava no pecado, mas consciente que eu tava no pecado. Não era enganada. Então, quando, por exemplo, acontecia alguma coisa, alguma situação, e eu falava pra ele, olha, isso não tá certo, né, ou isso é pecado. Alguma situação eu digo que as pessoas levam como nada a ver, hoje em dia. Por exemplo, algumas músicas, assistir alguma coisa, e aí eu falava, olha, isso aqui não pode, olha, isso aqui não sei o quê. Ele já não achava certo. Então ele falava, olha, você tá muito doida, você tá exagerando, né, isso aqui não tem nada a ver. Então, eu comecei um processo de oração. Por quê? Até então também, nós não tínhamos ainda nos casado. Nós estávamos namorando, mas não tínhamos nos casado. Então, nós também estávamos em pecado. E aí, eu tentava trazer isso pra ele. Falar, olha, a gente precisa, né? A gente precisa se casar por causa disso, por causa daquilo. E ele não entendia. Ele não via, assim, o casamento como algo espiritual. Ele via o casamento como algo natural, como um contrato diante dos homens, como uma festa bonita, você faz pra mostrar pras pessoas. E não como algo que tinha poder e legalidade no mundo espiritual. Então, ele não tinha o conhecimento das legalidades e das brechas. Era esse o ponto. Ele não tinha o conhecimento do que era a brecha e de como os demônios entravam, sabe? Então, quando eu falava assim, olha, se você fizer tal coisa, ou isso aqui dá brecha, os demônios entram. Pra ele, eu já era bitolada. Eu já tava exagerando, já tava vendo coisa. Então, eu comecei, nesse processo todo, do batismo com o Espírito Santo, a gente indo pra igreja, foi um processo de libertação, igual eu disse, de renúncia pra nós dois. E nesse processo eu comecei a orar para que o Senhor abrisse os olhos dele, para que o Senhor mostrasse, porque Deus já tinha confirmado que era ele, Deus já tinha confirmado que nós seríamos pastores, Deus confirmou assim de várias formas, Deus usou pessoas para falar comigo, para confirmar, e eu sabia que era. Então eu falei, como que eu vou sair? Não tem como, eu sei que é da vontade do Senhor, então eu preciso orar. Eu preciso orar e colocar diante de Deus. Então, comecei a orar por ele, para que o Senhor revelasse. Até que um dia eu cheguei diante de Deus, né? Eu estava cansada de falar muitas coisas. E eu falei para Deus, eu falei, olha, Senhor, o Senhor confirmou que o propósito é com ele, que ele é o meu marido, e eu tô cansada, sabe? Porque às vezes, quando eu ia tocar em um assunto, a gente acabava discutindo. E eu falei, eu não vou falar mais, porque a sua palavra diz que não é por força e nem por violência, mas é pelo seu espírito. Então, se a sua palavra é verdadeira, o que está escrito aqui é verdade, a partir de hoje eu não falo mais nada para ele sobre o que é certo, o que é errado, o que é pecado, o que não é pecado. Quem vai falar vai ser o seu espírito. E eu não quero, olha para você ver. Tem hora que a gente tem uma ousadia, né, para falar com Deus que só o Senhor mesmo vai ter misericórdia. Eu falo, meu Deus do céu, que ousada. Eu falei, e eu não quero que o Senhor envie profeta para ele. Eu não quero que o Senhor envie homem nem mulher. Eu quero que seja o seu espírito. A sua palavra não diz que é o seu espírito, então vai ser o seu espírito. Até que o próprio Senhor se manifestou, né, em espírito para ele e falou diretamente com ele. E aí, quando aconteceu isso, foi quando mudou totalmente a nossa vida. Porque não adianta, né? Não tinha como eu iniciar um ministério sozinha. Não tinha como eu querer algo sozinha. Porque Deus já tinha mostrado. Desde a primeira palavra que eu recebi. Eu não recebi a profecia lá atrás. Olha, você vai ser pastor, é isso. Não. Você vai se casar com um pastor e você vai ser pastora. Então, todas as palavras que o Senhor, ele liberou sobre a minha vida, eu nunca estive sozinha. O Senhor sempre liberou a palavra, o Senhor sempre colocou nós dois lado a lado. Né? A palavra diz em Eclesiastes, melhor serem dois do que um, porque
Um caindo, o outro levanta o seu companheiro. Então, todas as palavras que o Senhor liberou sobre a minha vida sempre foi com o meu marido do lado. Sempre. E eu sabia disso. Então, foi quando eu apresentei diante do Senhor a própria palavra dele. Falei, olha, o Senhor disse isso, o Senhor entregou isso. Eu sei que foi o Senhor que falou. E a sua palavra diz que quem convence é o seu espírito. Então, o Espírito do Senhor falou com ele e falou para ele, olha, Deus falando com ele, através da própria boca dele, em espírito, resolve as suas pendências, porque o lugar que eu vou te levar, você não pode pisar se você não estiver em santidade. Você só pode pisar no meu altar se você cumprir a minha palavra. E ali o Senhor começou a trazer palavras para ele, e ele começava a falar coisas dentro de casa, o meu marido, que estavam escritas na Bíblia, mas ele não sabia que estava na Bíblia, porque ele não lia a Bíblia. Ele não conhecia a Bíblia, nunca tinha lido a Bíblia. Para ter uma noção, quando a gente iniciou, quando eu conheci o meu marido, ele não sabia nem quem era Noé. Ele não sabia nem que tinha acontecido um dilúvio. Ele não sabia quem que era Davi, quem que era Golias. Se perguntasse para ele quem era Golias, ele não sabia. Ou seja, ele não sabia nada de Bíblia. E ele começou a falar coisas em espírito dentro de casa, Deus falando com ele através da própria boca dele, que estavam escritas na Bíblia. Ele falava coisas da Bíblia. E o Senhor começou a me dar uma direção para escrever aquilo que ele estava falando. E eu comecei a escrever. Ele falava e eu ia escrevendo. Eu tenho tudo escrito até hoje. Ele falava e eu ia escrevendo. E aí ele olhava para mim e ele começou a ficar realmente assustado com o que estava acontecendo, porque ele nunca tinha passado por isso. Ele não sabia que Deus falava com os homens dessa forma. E quantas pessoas têm, né, pastor, enganadas assim? E igual eu falei, pra mim era algo muito normal. Profecia, revelação, demônio, anjo. Ah, vi um anjo, vi um demônio. Pra mim, eu falava amém. É isso, sabe? Eu não ficava assim, nossa, uau, que coisa. Porque eu sempre tive a fé e eu fui criada assim. Agora, pra quem não foi criado assim, a pessoa se assusta. Então, ele se assustou e ele olhava pra mim, ele achava que ele tava ficando louco. Ele olhava pra mim, ele chorava. Ele falava, amor, você acha que eu tô louco? Você acha que eu tô ficando louco? Não sei, eu tenho que fazer um tratamento, eu tenho que passar no psicólogo. Ele falava. E aí eu dava risada. Essa risada, eu dava risada. E eu falava, olha aqui, o que você tá falando tá na Bíblia. Ou eu pegava e falava, olha, o que tá acontecendo com você aconteceu com esse profeta. E eu começava a mostrar pra ele na Bíblia o que ele estava passando, mas ele não sabia que estava escrito. E aí, nesse processo, o Senhor se manifestou, o Senhor começou a falar com ele, e aí foi quando tudo mudou. Porque a gente precisa entender, isso é importante e é negligenciado. Quando um sacerdote se posiciona dentro da casa, é impossível que não haja transformação. A palavra diz que a mulher sábia edifica o lar. Então, é importante a edificação da esposa dentro da casa, mas é muito importante a posição do sacerdote. Então, quando um sacerdote se posiciona, a casa é transformada. Então, eu estava buscando a edificação da minha casa, porque eu orava, eu mudei os meus comportamentos, eu mudei as minhas ações, eu mudei as minhas palavras. Então, eu não fiquei acusando o meu marido. Olha, isso aqui é pecado. Ó, você vai pro inferno. Olha isso daqui, que não sei o quê. E comecei, sabe? Porque quando a gente faz isso, a pessoa, ela quer o quê? Se afastar de Deus. Ela fica com raiva. Ela se sente acusada. Quem gosta de ser acusado? Quem gosta de ser acusado, de falar que vai pro inferno, ninguém gosta disso. Então, eu busquei sabedoria no Senhor nessa área. E eu parei de falar para ele. Eu não fiquei falando para ele, olha, é pecado, olha isso. Eu entreguei nas mãos de Deus, continuei de joelho, continuei orando, continuei jejuando, intercedendo e continuei clamando pela vida dele. Então, o Senhor falou diretamente com ele. E ele se posicionou através disso. Quando o Senhor falou com meu marido começou a se posicionar, então as coisas realmente começaram a mudar. E aí foi quando o Senhor ele deu a palavra, né, sobre o ministério, e o Senhor começou a pedir renúncias, e o meu marido começou a entender que realmente era Deus que estava falando. E foi por isso que eu pedi para que fosse Deus, porque se fosse os homens, às vezes, por mais que a pessoa acredite, às vezes uma pessoa que não tem entendimento, que não tem fé, ela pode ficar com uma dúvida, né? Achar que foi, não, é o pastor que está falando, é o homem que está falando. Mas aí quando ouve diretamente do Senhor, não há dúvidas. E aí quando Deus falou com ele e ele se posicionou, começou a renunciar, começou a buscar, começou a orar, começou realmente a se entregar verdadeiramente para o Senhor, aí começou o nosso chamado.
E, e a gente começou, na verdade, online, né? Com o ministério online. Mas eu nunca gostei muito de exposição. Eu não gostava muito de aparecer, eu não gostava de gravar vídeo, eu não gostava de gravar stories, eu não gostava de gravar nada. Então, quando o Senhor chamou o meu marido começou a se posicionar, eu sempre fiquei mais nos bastidores, como intercessora, e pra mim aquilo ali tava ótimo. Eu tava assim, 100% feliz. Vai lá, deixa Deus te usar, entendeu? Eu vou ficar aqui orando por você. Então, pra mim, isso tava ótimo, eu estava totalmente feliz. E no início foi assim. Então, o meu marido começou a se posicionar, começou a orar e Deus começou a falar pra ele. Até que um dia Deus falou pra ele: abre uma live no TikTok. Ele abriu uma live, começou a orar pelas pessoas. Ele foi orar pela primeira moça, a primeira pessoa que ele foi orar na vida dele. Uma moça no TikTok online. Manifestou um demônio. E aí, o que que faz? Ele tinha feito, acho, na verdade ele não, ele, olha só como que ele era. Na verdade ele é. Ele tava fazendo um curso de libertação, mas ele não assistiu o curso inteiro, ele assistiu 2 aulas só. Não foi pra prática, não foi nada. Ele assistiu 2 aulas e foi colocar em prática. Ele não ficou pensando muito, ele falou, vou ver o que vai dar isso daqui. Primeira pessoa. Então, olha como que é, né? Quando a pessoa tem um chamado, realmente. Não tem como fugir. Qual que é a probabilidade? Você nunca orou por ninguém, você vai orar por alguém, a pessoa manifesta um demônio. Online ainda. Online. Chamou a moça, começou a manifestar. E ele foi, começou a expulsar. Não sabia muito bem o que fazer, mas ele foi, sabe? E eu ficava ali intercedendo. Ficava orando. Então, pra mim, a minha posição era essa. E eu sempre fui feliz com isso. Eu nunca, ficava almejando, sabe? Estar em um lugar, às vezes, de visibilidade, ou estar em um lugar de aparência, que as pessoas me vissem, não. Muito pelo contrário. Eu era extremamente tímida, eu tinha muita vergonha mesmo. E eu não gostava muito de falar com pessoas novas por conta da vergonha. Eu preferia ficar quietinha. Preferia ficar na minha. Então, eu sempre fui mais introvertida. Desde criança, eu fui introvertida. Era aquela criança que ficava quietinha, que chegava e ficava escondida, você nem sabia que estava ali. Às vezes, a minha mãe diz que quando eu era pequena, eu me escondia debaixo da mesa. E ficava lá, debaixo da mesa. Então, era a minha personalidade. Uma personalidade mais introvertida. E pra mim aparecer nas redes sociais, pra mim ministrar em público, nem pensar. Mas o que a gente não faz por obediência ao Senhor, né? E nesse processo, meu marido ele começou a orar ali pelas pessoas nas redes sociais. E eu ficava como intercessora, ficava ali nos bastidores, ficava orando por ele. Até que o Senhor ele começou a me chamar também para ministrar. O Senhor começou a me dar palavras, o Senhor começou a mandar eu entregar essas palavras. E um dia uma pastora, ela chegou e falou para mim: em poucos dias você vai receber um convite para você ministrar. Eu não era pastora, eu não tinha sido consagrada, né? Não era consagrada a nada, nada. E ela falou: em poucos dias você vai receber um convite para você ministrar. E é para você ir, porque o Senhor está mandando você ir. Eu falei: amém. Não deu assim 3 semanas. Foi um rapaz na loja que a gente tinha e ele ajudava a casa de recuperação para dependentes. Ele estava saindo da loja, ele volta para a loja e olha para mim e me faz um convite para ministrar em uma casa de recuperação para dependentes. Falei: meu Deus. Imediatamente eu falei sim. Porque o Senhor me lembrou da palavra que ele tinha me dado, que eu iria receber o convite e que era para eu aceitar porque era do Senhor. Então, mesmo que eu não sabia o que eu ia falar, mesmo que eu sabia que eu tinha vergonha, mesmo que assim, eu tremia de vergonha, eu falei sim, imediatamente. Então, a minha vida, depois que eu me entreguei ao Senhor, que eu conheci, né, o perdão de Deus, que eu conheci a graça, que eu conheci o Espírito Santo, a minha vida, depois disso, sempre foi dessa forma. Então, por mais que às vezes viesse algum medo, viesse alguma coisa, eu nunca recuei. Depois eu via como que eu ia fazer, mas que eu ia. Então, chegou o convite, eu falei: eu vou. E ali eu comecei a ir, fui, ministrei, né, nessa casa de recuperação, foi uma bênção.
o Senhor, sabe, se manifestou, muitas pessoas foram tocadas, a gente fez libertação também, meu marido foi comigo. E nesse processo, assim, a gente começou o nosso ministério online. Então, nós fizemos um grupo e através das lives a gente ia chamando essas pessoas. E essas pessoas começaram a entrar e vinham muitas pessoas e começaram a vir muitos testemunhos. E o que mais chegava eram pessoas que não encontravam na igreja física e iam buscar no online. Tem um testemunho de uma moça do nosso ministério, pastor, que ela estava com um problema com a filha dela. E a filha dela foi diagnosticada com alguns problemas psicológicos, tinha muitos surtos, sabe? Mas era possessão demoníaca. E ela ia nas igrejas e nenhuma igreja orava pela filha dela. Olha a importância do ministério online. Nenhuma igreja orava pelas filhas dela. Os pastores tinham medo. Ela levou em igreja evangélica, ela levou em padre. E essa moça, ela era espírita. Ela fazia trabalhos de obras, né, feitiçaria na casa dela, então ela atendia pessoas na casa dela para fazer trabalhos. E a filha dela, passando por essa situação, ela levou em vários lugares e ninguém ajudava a filha dela. Até que ela ouviu falar do nosso ministério pelo TikTok e alguém falou para ela, ela entrou em contato comigo. Quando ela entrou em contato comigo, ela mandou um vídeo da filha dela possessa. Na hora eu falei, é demônio. Então eu mostrei ali pro meu marido, eu falei, né, vamos atender. Nessa época eu não orava, assim, eu intermediava e eu intercedia, mas eu não colocava ali a mão. Não por medo, não, mas é porque pra mim não era importante, sabe? Era mais importante que o reino estivesse sendo manifestado do que necessariamente fosse através da minha vida. Eu ficava feliz pela obra estar sendo feita, independente de quem o Senhor estivesse usando para fazê-lo, sabe? Então esse era realmente a minha felicidade. Quando meu marido fazia libertação, quando eu via outras pessoas, eu ficava, glória a Deus, aleluia, intercedia. Eu nunca tive o pensamento de tem que ser eu, sabe? Eu tenho que estar lá, tem que ser através de mim. Não, eu falava, Senhor, eu sempre fiz a oração, né? Senhor, eis-me aqui para aquilo que o Senhor quiser me usar. Então, se o Senhor quiser me usar aqui, né, na intercessão, amém, tô feliz aqui. Era o lugar que eu gostava, de ficar escondida. E ali, por exemplo, quando vinha alguém pedir para orar, ora por mim, já me chamavam, né, de pastora, mesmo que eu não tivesse sido consagrada ainda, as pessoas, elas já chamavam, porque as pessoas reconhecem, né, o chamado sobre a nossa vida. E, pastora, ora por mim. Eu falava, vem aqui, eu vou pedir pro meu marido orar por você, sabe? Então eu sempre ia e colocava pra ele, eu preciso de libertação, vem aqui, eu vou falar pro meu marido orar. E eu ia e ele orava e as pessoas recebiam e eu ficava feliz, sabe? Então eu ficava feliz realmente pelo reino estar sendo manifestado. E aí essa moça chegou e a gente orou por ela. A gente orou por essa moça, né? O meu marido fez a libertação pela filha dessa moça. E ela foi liberta. O demônio se manifestou, o demônio falou. Era assim, legião, coisa pesada. O pé da menina tava inchado, tava enorme há dias. Tomava medicação, fazia assim muitas coisas, mas estava muito grande o pé dela. E nada resolvia, porque era manifestação demoníaca. E aí, quando meu marido orou, assim, foi uma das libertações mais fortes que a gente já fez no ministério até hoje, inclusive, porque foi muito, muito forte a manifestação. E ele fez ali online, através de uma tela de celular, através de uma videochamada. E essa moça foi liberta, e aí a mãe dela falou assim, passou uma semana, a mãe dela veio. Eu quero receber minha libertação também. Eu quero que o pastor ore por mim também. E ela era do espiritismo. Ela tinha guia, ela tinha muitas coisas na casa dela. E aí eu falei assim, olha, a gente ora pra você se você aceitar Jesus. E se você renunciar ao espiritismo. E eu falei, né, isso pra ela. Por quê? Porque você vai ser muito atacada se você continuar. A gente pode orar, não tô falando que a gente vai negar a oração pras pessoas, não. Mas ela ia ser muito atacada. Então ia ser muito pior pra ela, sabe? E a gente não tava lá presencialmente, fisicamente. Então, como que pra gente cuidar dos ataques, ia ser muito difícil. Então, eu falei, se você aceitar Jesus, a gente ora por você. Mas para você aceitar Jesus, você tem que renunciar às suas guias, você tem que renunciar a tudo isso aí. Ela falou assim, então deixa, obrigada. Passou. Não deu 2 dias, ela voltou. Pastora,
eu decidi, eu vou aceitar Jesus, eu vou renunciar. A gente ligou pra ela, oramos por ela, ela renunciou, ela se desfez de tudo na casa dela. Ela fumava, ela bebia, ela tinha vícios. Hoje é uma das primeiras ovelhas do nosso ministério, vai fazer 2 anos já que ela caminha conosco. Ela foi liberta, ela se batizou nas águas, ela recebeu o batismo com o Espírito Santo. Hoje ela tá assim, firme na fé, tá orando, intercedendo pela família dela, esteve conosco presencialmente, ela é do Rio de Janeiro. Ela esteve com a gente na conferência em Curitiba, presencialmente. Então, assim, a vida dela foi totalmente transformada, sabe? E foi através do quê? Do online. Online. É forte online. Por isso que eu vou falar para você, você que está assistindo, quantas pessoas podem ser abençoadas por esse testemunho, por Chaves que está sendo liberado. Então compartilhe aí. Se não deu like, o pessoal esquece de dar o like. O like ajuda o próprio YouTube a mandar o programa para mais pessoas. O like é o joinha aí. Amém. Então aperta e compartilhe, porque isso vai alcançar pessoas. Muitas pessoas estão sendo abençoadas.